Verde, amarelo, vermelho é a sequência de cores nos semáforos, na estrada e também no semáforo político. Hoje o editor de Cultura do Observador, Tiago Pereira, junta-se à Raquel Abcacis. E é precisamente pela Raquel Abcacis que vamos começar. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, nega ter destratado o chefe de Estado-Maior da Força Aérea quando da chegada de um grupo de portugueses ao aeroporto de Figo Maduro, vindos do Líbano, e é este episódio que queres, Raquel, sinalizar. Peço desculpa. É isso mesmo, porque eu acho que isto é um caso que anda a marinar na atualidade política em Portugal, pelo menos para aí há 15 dias. Acho que é um caso que a comunicação social, o Correio da Manhã e o Tal e Qual, ou por ordem inversa, acho que o Tal e Qual foi o primeiro a dar notícia, e depois o Correio da Manhã deu várias notícias sobre este tema. E tratando-se dos protagonistas deste caso, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o chefe de Estado da Força Aérea, eu acho que, a bem da normalidade das instituições, era fundamental que tivesse havido, eu não digo se calhar uma palavra, mas comunicado de um lado ou do outro, ou dos dois, a esclarecer exatamente aquilo que se passou. E o facto de não ter havido esse comunicado e de não ter havido nenhum esclarecimento, o ministro Paulo Rangel foi várias vezes solicitado a esclarecer na comunicação social o que é que se tinha passado, disse sempre que se recusava a falar sobre esse assunto e a dar protagonismo a esse assunto, o que, enfim, não significa nada de bom. Depois disso, o próprio Presidente da República tentou fugir às questões e acabou por vir dizer que tinha tentado esclarecer o que se tinha passado e que não era qualquer coisa deste género tão grave como se dizia. E agora o Ministro dos Negócios Estrangeiros vem hoje dizer que não foi bem assim, mas que vai ao Parlamento dar esclarecimentos. Ora, onde há fumo há fogo. O facto de não ter havido um desmentido logo, quer de um lado, quer do outro, demonstra que alguma coisa se passou. Aliás, tanto quanto sei, havia muitas testemunhas no local e talvez seja por isso que ninguém desmentiu e que se tentou fugir ao tema. Já agora há um outro protagonista, que é o Ministro da Defesa, que, perguntado sobre este tema, diz: recuso-me a falar sobre esse assunto, portanto há assunto. E um Ministro dos Negócios Estrangeiros e um chefe de Estado da Força Aérea não são figuras quaisquer, nem representam instituições quaisquer que possam deixar um caso como este sem esclarecimentos todos estes dias. É verdade que a atualidade política foi rica, mas estes casos, basta, e Paulo Rangel é um político experimentado, devia saber que casos como este não morrem enquanto não são esclarecidos. E, sobretudo, se permanecem as dúvidas e se há ausência de esclarecimentos, acicata as dúvidas sobre aquilo que se passou e, sobretudo, sabendo que havia muitas testemunhas a presenciar aquilo que aconteceu. E, portanto, eu acho que acho que o episódio deve ser esclarecido. Acho que, conforme a gravidade do episódio, se calhar tem que se refletir sobre a posição do Ministro dos Negócios Estrangeiros, não é uma figura qualquer. Acho que... Quando dizes refletir sobre a posição... Porque acho que neste momento não sabemos o que aconteceu. E, portanto, mas achas que pode ser um caso suficientemente grave que exige a demissão do Ministro dos Negócios Estrangeiros? Até estar desmentido, aquilo que sabemos é suficientemente grave para um Ministro dos Negócios Estrangeiros não se poder manter em funções. Eu estou a pôr um ponto de interrogação porque ninguém sabe ao certo aquilo que se passou. O que sabemos é que há testemunhas, o que sabemos é que a ausência de explicações comprova que alguma coisa aconteceu e, portanto, temos que perceber quais são os contornos daquilo que aconteceu. Mas acho que politicamente Paulo Rangel e o próprio Governo e o próprio Primeiro-Ministro, diante de um caso destes que aparentemente já foi conversado no interior do Governo, deviam ter tido a cautela de apagar este fogo antes que ele incendiasse. E por uma vez, eu até vou dar razão ao Partido Socialista,
que tem vindo a dizer que este governo está a ser levado ao colo na comunicação social e que se isto fosse com o Partido Socialista já teria caído o Carme e a Trindade. Eu acho que não foi sempre assim, acho que o Partido Socialista foi muito beneficiado por alguma complacência da comunicação social, mas acho que efetivamente um caso com estes contornos e com esta gravidade demonstra que, de facto, o governo tem sido beneficiado por alguma falta de rigor, enfim, de exigência, de transparência da comunicação social, sabendo-se que um caso destes existiu. E, portanto, acho que politicamente era muito importante que Paulo Rangel rapidamente fosse ao Parlamento dar explicações. Não sei mesmo se poderá esperar por essa ida ao Parlamento que ainda não está marcada para dar explicações, a menos que vá já nos próximos dias, e acho que o Governo sai muito fragilizado desta situação toda. PS e Chega já pediram a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, dou um sinal encarnado a Paulo Rangel e a todo o Governo em conjunto por deixarem uma situação como estas como se fosse um caso qualquer, quando se trata das instituições que se trata. Sendo que ouvimos aqui há pouco Paulo Rangel negar ter insultado qualquer militar nessa ocasião, sendo que não se conhece, como sublinhavas, todos os contornos deste caso. Tiago Pereira, bem-vindo também a este semáforo político. Muito obrigado. Tu és o campeão do número de semáforos que consegues dar em pouco tempo, e hoje trazes aqui 4 cores. Não. Eu vou-te explicar. São três cores. Eu trago 3 cores, 1 em 2 e um 2 em 1. Também já trouxe 3 cores, não é só ele. Mas o Tiago sempre que vem... Estou a sentir que alguma comunicação social me leva ao colo. Isto assim não pode ser. Exato. Temos aqui uma competiçãozinha. Então queres que fale a sério, não é? Podemos falar um pouco a sério e já nem temos assim tanto tempo. Não, mas eu sou muito eficaz. Eu vou começar pelo amarelo. São duas questões que prefazem um semáforo amarelo. Uma mais recente dos últimos dias tem a ver com o Museu Nacional da Arte Antiga. O diretor do museu, Joaquim Caetano, não se vai recandidatar. Ele manifestou-se contra a decisão da Museus e Monumentos de Portugal, e explicando isto de uma forma muito simplista, procurou pôr todos os museus ao mesmo nível, sendo que o Museu Nacional da Arte Antiga tinha um estatuto especial, era como se fosse o primeiro museu no país, e portanto isso dava-lhe a capacidade de ter, por exemplo, um subdiretor e de ter um orçamento maior. Tudo isso, obviamente, com esta nivelação, se quiserem, vai ser revisto e, portanto, o diretor opõe-se porque diz que é um museu que, nesses moldes, é impossível funcionar como tem funcionado até aqui ou como deveria funcionar, isto acrescentando a uma série de outras questões que têm rodeado sobretudo o que tem a ver com o património no Museu da Arte Antiga. A outra questão tem a ver com a Capital Europeia da Cultura 2027, que será Évora. Maria do Céu Ramos tomou posse esta semana como presidente da Associação Évora 27, que é a sucessora da equipa de missão. A equipa de missão era um grupo de trabalho que preparou todo o caminho e coordenou o plano desta Capital Europeia da Cultura até aqui. A partir de agora foi criada esta associação. A coordenadora era a Paula Mota Garcia e, portanto, ela queixou-se, ela pediu admissão e lamentou o tempo perdido numa nomeação que não fazia sentido, na opinião dela. E, portanto, a questão aqui não tem tanto a ver com quem tem razão, quem não tem, argumentos à parte, tem a ver com... É um constante... É como se houvesse uma espécie de ansiedade constante em volta da política cultural. Como se houvesse sempre poeira. Isto depois tem muito a ver com a falta de uma linha de continuidade nas políticas culturais, não é? E das constantes alterações que vão acontecendo, normalmente sempre que tem também uma marca ideológica, governo, não é? Bom, há quem o acuse, há quem acusa estas mudanças, por exemplo, sobretudo na questão de Évora, que há um lado partidário ou ideológico, mas depois também há muitos elogios em relação às duas pessoas, são as duas pessoas elogiadas por toda a gente enquanto gestoras culturais, mas a questão é que a inconstância mantém-se e isso não é bom, e seria bom tentar encontrar uma linha de continuidade, daí o meu amarelo. E tens ainda um sinal vermelho e um verde, tudo ao mesmo tempo, que já vais explicar a propósito um sinal muito de Marco português. Paulo. Para Marco Paulo é o sinal vermelho, obviamente, porque o cantor
morreu. Agora parece a canção do José Afonso, mas era o pintor. Não interessa. Então, morreu aos 79 anos, esta quinta-feira. Para quem não se percebeu, fica aqui. Espero não estar a dar a notícia derrompante um dia depois a alguém que esteja a conduzir. Portanto, um dos maiores cantores da história da música popular portuguesa, para muitos o maior, uma voz absurda na sua capacidade técnica. Que estamos a ouvir aqui em fundo. Canções que sabemos-las de cor, como quem sabe o Atirei o Pau ao Gato, que é uma coisa muito difícil de conseguir. Portanto, sinal vermelho para a morte do artista, mas sinal verde para aquilo que aconteceu com o Marco Paulo, que é um sucesso fulgurante, uma pausa, sobretudo no pós-revolução, uma espécie de reinvenção nos anos 80 enquanto estrela pop total, e muito também à conta de alguns programas de televisão. A queda do nome de Marco Paulo numa espécie de nacional fuleirismo, mas um Marco Paulo que nunca desapareceu, que manteve sempre o seu público e que soube, mais tarde até, reconquistar novo público. Vocês que são jovens, que estão aqui à minha frente, certamente já foram a muitas festarolas de dancing em que de repente o DJ solta esta cantiga que está a passar e vocês perdem o norte. É verdade. Podem confessar. É verdade. É impossível ficar indiferente. E portanto, essa capacidade de manter-se sempre à superfície e de perdurar e de conseguir alcançar um estatuto tão difícil com mais de 50 anos de carreira, não é para todos. Olha, não é para ninguém. Não é para ninguém. Inventei agora. Não é há fácil luto, também. não há luto nacional, pai não? Por acaso, Eu Em tenho a impressão Sintra, que não. sim, Há Basílio luto Horta. municipal, sim. Sim, E em sim, Lisboa, esse Mas sim. por acaso, acho que não. Mas por acaso eu acrescentava aqui um sinal vermelho a isso, porque Ora, acho cá que, está. acho que é por preconceito, porque Carlos do Carmo teve, Amália teve, e eu acho que Marco Paulo não fica atrás. Ora, cá É está. uma Ser um opinião. intérprete de música Eu não me vou popular. opor a esta opinião. Em termos de impacto nacional, Sim, acho sim, que não sim, fica claro. de todo Não, atrás. não. Mão cheia hoje de sinais no semáforo político. Estamos de volta na segunda-feira.